Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Bom dia! É o Olé pelo Mundo chegando na tela da Band para toda Minas Gerais. E vamos girar? Vamos? Pois é. Hoje nós estamos aqui na Cidade do Galo, começando o Olé pelo Mundo com um convidado super especial, Júnior Brasil. Isso mesmo, Dimara, super especial. Artilheiro do Campeonato Mineiro, dono do penteado mais invocado do futebol mineiro. E olha, uma grata revelação e fez parte daquele super time do Santos. Ele está aqui, André. Prazer. Que bom. Mas só que é o seguinte, galera, ele tá dividindo essa artilharia, né? E aí, como é que tá essa briga aí com o Wellington Paulista? A briga tá boa, né? Vamos ver se no fim de semana agora eu consigo ampliar aí, né? Mas acho que a briga tá boa, tá saudável, né? Então, como eu falei, quem tem a ganhar é a torcida do Cruzeiro e do Atlético. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Wellington Paulista e vamos ver o que ele tem para falar para você. Né? Você tem algum recadinho para mandar para ele já? Do mesmo jeito que ele tá me secando, tô secando ele também. Você tá secando mesmo? Ele tá me secando, tô secando ele também. Com certeza que ele deve tá secando. Você tem os jogos do Cruzeiro? Não chego a ver, mas eu acompanho sempre o resultado ali, né? Vejo quem fez gol, né? Mas acho que não é mais secar não, mas fica aquele negocinho de ele não fazer gol. E você já está totalmente adaptado ao futebol mineiro, André? Porque é diferente, jogos do interior, às vezes sem muita estrutura, os campos não são os mais adequados. E esse ano você está sobrando, não é à toa que é artilheiro. Tô tentando me adaptar, pouquinho em pouquinho tô tentando me adaptar aí, mas acho que esse ano tá sendo um ano legal, né? Um ano que eu pude fazer a pré-temporada aqui no Atlético. Faz diferença? Muita diferença, né? Eu vinha quase um ano sem jogar com sequência, então essa pré-temporada foi muito importante para mim e tá dando frutos agora, né? Acho que é continuar assim fazendo gols. Agora, André, é bom a gente sempre lembrar para o torcedor, é claro, que o André fazia parte daquele grupo, né, dos meninos da vida, do Robinho. Ninguém esquece, né? Quer dizer, e ficava lá acompanhando eles, depois você subiu, né, juntamente com todo mundo que hoje está lá, com o Ganso, com o Neymar, né? Você tinha essa conotação, criou-se uma expectativa muito grande em cima de você, como em todo aquele time que subiu da forma como subiu. Né? E aí você teve a saída, você foi para o exterior, voltou, teve uma interrogação muito grande aqui no Atlético até o final do ano, né? Tanto que agora o presidente está correndo lá para resolver a situação. Eu quero ficar com o André. O que tudo isso representou na sua carreira tão jovem, André? Foi muito importante, né? Acho que nessa época no Santos eu aprendi muito. Se não me engano, eu fiquei 2 anos de profissional e 2 anos eu não jogava, né? Só treinava com o pessoal. Na época o pessoal era mais experiente, eu lembro que era o Kleber Pereira, atacante. E eu ficava ali só treinando com eles, né, e prestando atenção, tentando aprender o máximo ali com eles. Aí depois teve a Copa São Paulo, né, que aí subiu o Neymar primeiro, depois subiu eu, o Alan Patrick. Aí continuou mesmo um ano, né, sem jogar, só entrando de vez em quando. E o Vanderlei era o treinador nessa época aí. Depois veio o ano seguinte com o Dorival, que foi um ano que eu pude começar jogando, né, que foi aquele ano que todo mundo lembra, que a gente conquistou a Copa do Brasil. Então acho que foi muito aprendizado, né, acho que eu tiro como aprendizado os 2 anos que eu tive lá com jogadores experientes. Eu lembro que a gente ficava conversando sempre com o Fabiano Heller, com o Kleber Pereira, então a gente buscava tirar um pouco desse pessoal aí, de experiência deles, né? Então acho que evoluímos muito com esse pessoal. E quando chegou nossa época, acho que chegou nossa vez, né? A gente acabou dando certo ali, a gente já se conhecia desde a base, então a gente só de se olhar, se conhecer dentro do campo, saber o que um estava pensando. Então acho que isso aí que foi o mais importante. E você nessa mesma base, você em 2008, Campeonato Paulista Sub-20, foi artilheiro, na Copa de Juniores em 2009 também artilheiro. Sua trajetória tem gol no nome, não tem como evitar. Então eu lembro que na época o pessoal falava que eu ia substituir o Kleber Pereira, né, então acabou que foi, né, ele acabou saindo e no ano seguinte eu acabei sendo artilheiro do Santos, né. Então acho que desde a base vem esse negócio de artilheiro aí. Graças a Deus, né? Agora, eu acho que o torcedor gostou de ouvir isso. Quer dizer, eu conversava com todo mundo, eu tentava buscar essa experiência. Quer dizer, sempre você tentou tirar dos outros. Eu acho que isso é importante, né? Você buscar com quem está no grupo, e eram só feras, né? Você tentar buscar alguma coisa que pode te ajudar efetivamente. Muita gente não sabe, né? Que vocês ficam, que vocês têm essa conversa, que vocês têm essa noção realmente que precisa disso para a carreira. Né? Sem dúvida. Muita gente só vê quando o jogador estoura ali, né? E eu, particularmente, eu lembro que tinha época que a gente nem treinava, né? A gente ficava vendo o coletivo lá de fora ali. E hoje eu até vejo aqui alguns meninos da base, né? O Lelê, o Paulinho, que passam por isso às vezes, a gente está treinando e ficam lá fora.
Aí é chato, né? Lógico que você quer subir, você quer jogar, mas acho que tem um ano de experiência, né? Então, eu sempre procurava conversar. Eu lembro que eu conversava muito com o Emerson, né? Que jogou na seleção, perguntava a ele como é que era lá fora. Ele sempre passava a experiência, falava que era assim, assado. Então, a gente vivia muito com esse pessoal mais experiente, né? E eles gostavam de ficar com a gente também, eles gostavam de ficar brincando. Eles gostavam de ficar brincando com a gente, né? Eu lembro que o Emerson ficava brincando com o pessoal, que ele era da molecada, né? Então, ele ficava sempre brincando com a gente ali. E a gente também ficava procurando ouvir histórias deles ali, né? Eles contavam as histórias dele lá. A gente ficava ouvindo e aprendendo. E nos seus melhores sonhos, você chegou a imaginar que, de repente, você como torcedor, vendo grandes jogadores, de repente a responsabilidade de substituir um Kleber Pereira, que você seria um jogador tão vitorioso em pouco tempo, Copa do Brasil, pintou, você já foi campeão, você imaginava isso? Né, cara, acho que tão rápido assim, não imaginava, né? Mas estava preparado ali para quando essa oportunidade aparecesse, eu aproveitar, né? Então, eu lembro que meu primeiro jogo titular, eu fiz até um gol num clássico contra São Paulo. Só, né? Então, eu lembro. Então, acho que tudo acontece na hora certa, né? Então, eu até falo com os meninos ali que tem que ter paciência para quando acontecer, quando a oportunidade deles aparecer, eles aproveitarem também. Agora a gente falou de muita coisa boa, né, André? Mas ficou como aquela ida lá para fora? Né? É a adaptação. O que é que às vezes dificulta tanto, né, a ida de um jogador quando ele busca ter essa história da independência financeira, que a gente sabe que tem que se pensar nisso, né? Isso é uma realidade, não adianta a gente dizer que isso não acontece, se busca isso, né? Acontece que uma decepção, o que é? Qual é a dificuldade? Eu acho que na minha época eu saí muito novo, tinha 19 anos, né? E como você falou, foi mais pelo lado financeiro, né? Eu queria particularmente ter ficado no Santos, mas infelizmente você sabe que é complicado. Você vem de uma família humilde, então é muito dinheiro, você pensa logo na sua mãe, no seu pai, né? Fazer independência, né, também, né? Acho que infelizmente no futebol você tem pouco tempo para você ganhar dinheiro, né? Então você tem que aproveitar o máximo, né? Então eu lembro que foi difícil para mim, porque eu fui para lá, passei longe de tudo, longe dos meus familiares, longe dos meus amigos, e sem jogar ainda, é mais complicado ainda. Eu saindo do Brasil, estava bem no Santos, sendo convocado, aí fui para lá, fiquei sem jogar, não tinha aquele mesmo tratamento, não era igual, era um povo muito frio, então acho que isso aí pesou muito para mim. O brasileiro, eu não sei se é discriminado como jogador lá, você viveu na pele, mas qual situação que foi mais difícil? Você no Dínamo, logo chegando, uma cultura completamente diferente, ou quando você foi para o Bordeaux, também outra oportunidade e, mais uma vez, você parece que conviveu com essa dificuldade. Só para dizer uma coisa, né? Bordeaux é maravilhoso. Não, Bordeaux... vamos combinar, né? Uma diferença grande, né? Muita diferença, então, acho que o mais complicado foi no Dínamo, né, cara? Foi uma fase que foi bem difícil para mim, que os primeiros meses ali foi muito complicado, eu lembro que era só eu e meu pai, né? Minha mãe chegou depois com minha irmã, então eu ficava sempre em casa e eu não gostava de ficar em casa, eu gostava sempre de estar com meus amigos, né? Em Santos eu tinha muitos amigos, a gente estava sempre junto, saindo no shopping, então essa fase assim foi bem crítica. No Bordeaux já foi, acho que eu já estava querendo voltar para o Brasil ali naquela época, só que o pessoal do Dínamo não queria liberar, né? Aí eu tive que ir para o Bordeaux, tive que ficar 6 meses lá. Mas tinha brasileiros lá, né? Tinha brasileiro, tinha o Jussier, que jogou aqui no Cruzeiro, o Wender, que jogou no Cruzeiro, e o Henrique, zagueiro, né, que jogou no Flamengo. Então, eles ajudavam? Ajudava muito, acho que o Henrique foi um cara que foi maravilhoso para mim lá, ele sempre ligava para ele, procurava a informação dele, sempre que eu queria viajar ali, ele me ajudava. Foi mais um paizão mesmo, sempre me dava dor, né, porque eu ficava falando que queria voltar, ele falava, não, tem que ficar aqui. Mas acho que foram experiências maravilhosas, que amadureci, cresci muito. E hoje Sair muito cedo é ruim? Dificulta? Um pouco, né, cara? Mas acho que é mais a questão de você estar sem jogar, né? Você sair daqui no Brasil. Normalmente o cara, quando sai daqui, sai bem, sai jogando, aí chega lá, tem que passar por aquele processo de não jogar, começar do zero, né? Então é complicado, acho que isso aí que dificulta mais. Agora, é claro que o torcedor do Atlético já está assim, né? Cada gol que o André faz, é ele, né? Corre para segurar. Não era assim o ano passado, era? Né, então. Então que agora está acabando meu contrato. Mas acho que vai dar tudo certo assim. Meu pensamento é de ficar aqui no Atlético. Estou adaptado aqui, gosto daqui. Então, acho que tudo se encaminha para ficar aqui sim. E nesse momento você tem a religião te apoiando? Estou vendo aqui, parece que você tem aqui uma correntinha e tal. Fala sobre isso aí, esse aspecto religioso na sua vida, a fé. Eu gosto muito dessas coisas assim, sempre que dá, eu vou na igreja, né? Eu acho que infelizmente a gente vive no meio que todo mundo quer estar, né? Então a gente tem que estar se protegendo. Tem que estar se protegendo ali, né? Tirando um pouquinho do olho gordo ali, né? Mas acho que
eu vou sempre mais para agradecer também e para continuar sendo abençoado. Olha, a gente adorou estar com o André aqui hoje, trazer um pouco mais, né, desse André dos bastidores, que muita gente, às vezes você não tem tempo de contar um pouquinho, né, da pessoa ver como você é alegre, né? Não, você mas nem dá muito... pra contar tudo dos bastidores. Tem que mostrar, inclusive, aqui, ó. Que mais Ó, se o Pedro perguntar André. aí? Aqui é chinelo e meia. Que coisa bonita. Ainda bem que eu tô de meia, mas se eu tiver de calça. Manda uma foto pro Neymar pra ver se ele aprovou esse visual. Meu pé é feio pra caramba, mas se eu tivesse de calça. Agora aqui, já que ele falou que tem mais coisas de bastidor, o que é que tem aí que você pode contar pra Não, gente? não. Abre o jogo, a gente quer saber, a gente quer saber. Relacionamento maravilhoso, né? Desse grupo, né? Não, sem dúvida. Acho Não que é? é um grupo que não tem vaidade, é um grupo que todo mundo se gosta. É difícil tu achar isso, né? Então acho que tem tudo para ser um grupo vitorioso. Então tá, então vamos avisar pro Wellington Paulista, que vai entrar no ar daqui a pouquinho com a gente. Wellington, daqui a pouquinho você responde pra ele, tá secando ou não tá secando? Tá, o eu André. fiquei sabendo que ele tá secando aí, ele falou. Ah, você ficou sabendo, é mesmo? Ele falou na entrevista aí que tá secando, né? É? Então daqui a pouquinho a gente Dá uma vai secada confirmar nele com também, ele. de lá, que ele fica tudo igual. Já tô secando faz tempo. André, sabe. obrigadão, tá? Toda a Não, que sorte do isso. mundo pra Obrigado você, vocês tudo de aí. bom, Valeu, André. vai dar tudo Obrigado, certo. sucesso, cara. Então, a gente já disse, a gente vai rodar agora o Olé pelo Mundo, porque tem o Júnior Brasil com recado, mas depois tem o Wellington Paulista, já. Fica com a gente. Isso mesmo, estamos no Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Hoje na unidade da Avenida Paraná. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa loja, falando de um produto bem mineiro. Tá aqui, pão de queijo, ó. Rapidinho você consegue fazer e fica uma delícia para você receber na sua casa os convidados, a família, amigos. E aqui, comida, tira gosto, lanche rápido, tem muita opção, muita alternativa para você. Hambúrguer, escondidinho de frango, lasanha. Olha, essa lasanha, que vontade. E quem que eu tô vendo aqui comprando pizza? Vai ter festa então na casa dela e quero saber se eu sou convidado. Dimara, tem pizza aí pra galera? Tem, você vai, eu já tô mudando o tamanho, né, galera? Porque se o Isso. Júnior Brasil vai, eu vou levar uma maior. Mais Mas uma, né? É, mais uma eu vou levar também. Mais Mas é uma. porque aqui a gente pode, porque o precinho é ó pequenininho, Júnior Brasil. Valeu, Dimara. Essa pizza, hein? Nova, vai ser bom demais. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Aqui do lado a gente tem iogurte para você que tem hábitos saudáveis. E aqui, ó, Páscoa chegando. Não tem como a gente deixar de falar em ovos de Páscoa. Aqui fez o maior sucesso no primeiro Olé pelo Mundo, o ovo do Patati Patatá. Mas tem um ovo do Atlético, tem um ovo do Cruzeiro. Esse aqui é meu. Esse eu vou levar. Vai comigo. Vamos conhecer um pouquinho mais e seguindo, falando de Páscoa. Aqui tem peixe, peixe com preço bom. Tem também um bacalhau. Esse bacalhau é sensacional e com preço super pequenininho. Só lembrando, hein, galera? Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. O preço aqui é bom, não é, galera? Legal, você conheceu hoje a unidade da Avenida Paraná. É isso aí, a bola é sua, Dimara. E como prometido, o Olé pelo Mundo girou e nós já estamos aqui na Toca da Raposa, não é isso, Júnior Brasil? E com ele, claro, a gente trouxe um artilheiro no primeiro bloco e prometemos trazer. Está aqui o Wellington Paulista para conversar com todo mundo e a gente falar dessa artilharia, essa disputa com o André e tudo que a gente sabe que vai até o final do campeonato, né, Wellington? Porque ainda tem muito jogo pela frente, né? Vocês vão brigar há muito tempo aí, né? Isso é verdade, né? Esperamos agora continuar essa briga sadia, né? Dentro de campo, logicamente, mas como ele falou, eu espero que eu consiga manter essa média e continuar fazendo gol pelo Cruzeiro. Bacana. Legal, e você está vivendo uma temporada muito diferente. Acredito que você se tornou um jogador mais completo. E tem falado muito isso nas oportunidades. Hoje você é um jogador que dá assistências, lançamentos, corre e marca pelo Montijo. Fala, Montijo, fica tranquilo que eu corro por você. E mudou um pouco a sua característica. Você não está ficando exclusivamente na área e ainda assim fazendo gols. Fala sobre essa mudança, Wellington. Isso é verdade. Na realidade, quando comecei a jogar futebol, eu era meia direita, não era um centroavante, né? E pela altura e pela facilidade de fazer gol, me colocaram no ataque. E eu, graças a Deus, deu certo no de centroavante, mas sempre tive a característica de marcar, ajudar, de pegar a bola e ir pra cima. Eu sempre joguei muito futebol de salão e minha característica no futebol de salão era essa também. E acabei perdendo um pouquinho jogando de centroavante, porque joga muito fixo dentro da área, né? Muito Mas qual parado. você gosta mais? Eu, pra ser sincero, eu prefiro jogar assim, pegando a bola, indo pra cima do zagueiro, partindo pra cima, dando passe, fazendo gol também, logicamente, mas eu prefiro estar jogando nessa função. Wellington, na análise final de tudo que aconteceu com você e com o próprio Cruzeiro na temporada passada, o que você pensou no final daquilo tudo? Sai do Cruzeiro, vai pro Palmeiras e volta, aquela coisa toda. O que foi aquele ano para você? Que você esperava muito, né? Bom a gente dizer, porque você vinha de uma temporada que tinha sido muito bacana, né? Você tava com uma expectativa grande naquilo, né? Tava. Em 2011 era muita coisa boa, né?
Mas já começou ruim, porque nas férias eu brincando com a minha família, jogando futebol com meus familiares, eu machuquei a panturrilha e já voltei lesionado para a pré-temporada e não pude fazer a pré-temporada, né? E nessa que eu fiquei parado quase um mês, eu não fiz a pré-temporada com o pessoal e voltei depois e já tinha começado o campeonato, não fiz a pré-temporada e acabei lesionando o decorrer do ano toda hora e cada vez que queria voltar muito bem, acabava machucando ainda mais. Aí logo depois veio a má fase do time também, eu não conseguia fazer gol, por causa disso também não consegui me preparar muito bem e o ano foi muito ruim, né? Então é um 2011 para esquecer. Eu tenho certeza que não só eu, mas sim a torcida cruzeirense. A torcida do Cruzeirense também vai esquecer desse 2011, porque a gente brigou até o último minuto para não cair. Graças a Deus não caímos, continuamos na primeira divisão e esse 2002 já começou muito bem, graças a Deus. E para 2 jogadores em especial, você e o Anselmo Ramon, que foram criticados ano passado, não conseguiram se acertar. Vocês conversaram, o que foi? Vamos numa benzedeira ali para acertar. Mas O ano está muito diferente para vocês dois. Uma sintonia, hora um, hora o outro, um dando assistência, um passe de calcanhar, o outro com lançamentos precisos como você. O que aconteceu? Qual foi o pulo do gato? Olha, eu acho que ele colocou na cabeça também, como eu coloquei no começo do ano, que esse tem que ser o nosso ano, até porque a gente veio de uma temporada de 2011 muito ruim, né? E eu coloquei como meta que eu quero vencer pelo Cruzeiro, eu quero ser campeão e a confiança, acima de tudo, acho que para mim, para um jogador de futebol, é o mais importante. Eu vim muito mais confiante, sabendo o que eu quero, me preparei para isso e graças a Deus está dando tudo certo. Agora, a característica técnica do Cruzeiro, tática também mudou, né, Wellington? Né? Nessa equipe, na concepção do Mancini, são 3 atacantes, né? A liberdade de vocês ali na frente mudou também. Para você, melhorou? Mudou inteiros, né? A gente tem que marcar também, não é só atacar Ele não, porque não são 3... deixa, né? Vai lá e volta um pouquinho. Ele não deixa a gente. Eu, quando jogo com 2 atacantes, eu volto bastante também para ajudar. Você mais volta. Eu volto bastante para ajudar. Ele pede isso para mim, mas quando tá com 3 atacantes, então ele fala, Wellington, eu preciso muito que você volte para recompor o meio de campo. Ele pede para que o Alisson volte também, mas ele fala para mim, eu preciso muito que você volte para recompor, ajudar um Montilho no meio de campo, para que a gente possa roubar a bola e chegar bem na frente, né? Então, ele pede, não é só atacar não, mas ele pede para que a gente marque bastante. É bom também. Isso, né, gente? Quando o torcedor tá lá na arquibancada e começa a falar assim, mas o Wellington tá voltando muito, por que ele tá voltando tanto? Né? Ele tem que ir lá na frente, o negócio dele fazer gol. É pedido, né? Exige. Eu escuto bastante na Arena do Jacaré, quando eu tô na lateral ali ajudando na marcação, ou então atacando pela lateral, o pessoal que me acostumou a ver de demais. Me acostumou a ver de centroavante, o pessoal ficou, Wellington, vai para a área, Wellington. Eu escuto... Tem um rapaz que atrás do banco. Tem um que você já sabe a cara dele. Tem um cara que atrás do banco, depois que eu saio, ele fica gritando, Wellington, você tem que estar dentro da área, vai pra área. E assim, o que fala pro cara? Eu fico quieto, nem olho pra ele não, deixa ele falar sozinho. Por que você não sabia o nome dele? Pô, ô Marcão, não sei o que, não dá não. Ele fica ali o tempo todo gritando atrás do banco de reserva do Mancini. O Mancini até conhece ele já. Também ele enche o saco dele. do Mancini. Agora, e o Mancini fala o quê? À medida que o jogo vai... ele até não é aquele treinador que fica gritando tanto à beira do gramado. Né? Ele tem uma concepção diferente. Ele é aquele que no vestiário ele conversa mais com vocês, tipo assim, Wellington, olha, não deu, você foi demais, eu tô querendo que você fique mais. Ele tem esse respaldo, é aquele treinador que consegue consertar no intervalo? Ele é muito inteligente. Ele se não tá dando certo com o três atacante, por exemplo, né, estamos os 3 enfiados lá na frente e tava dando certo no comecinho do jogo. Depois, quando mudou, o time adversário encaixou a marcação e tá dificultando pra gente. Já entendeu o seu jogo. Ou se a gente não conseguiu entender no meio do jogo, quando chega no intervalo, ele chama a gente e fala assim, ó, vamos mudar um pouquinho o Wellington, vem um pouquinho mais pra dentro, ou então ele deixa um na frente, bota o Alisson um pouquinho mais na meia, ele tem como variar isso aí, ou então ele bota o Guerreiro como terceiro, abre os alas e pede pra gente jogar eu no meio e botar 2 atacantes centralizados. Ele tem facilidade de enxergar bem o jogo. E você procura estudar, ver adversário, acompanhar a parte tática, e além disso, sua expectativa para esse ano? Porque o Cruzeiro mudou muito, não contratou medalhão, contratou jogadores mais de pegada, jogadores que até tinham história numa Série B, jogadores que não eram muito badalados. Mudou a filosofia e o grupo. Qual que é a sua expectativa para esse ano? Tem título por aí? A gente espera que sim, né? Na realidade, eu me adapto aos jogadores que tiver. Se são os jogadores mais de qualidade, eu procuro me adaptar a eles com toque de bola, que nem era o time anterior, que tinha os 3 volantes, que o Fabrício, o Marquinhos e o Henrique, era um time mais cadenciado, que ficava com a bola no pé. Hoje o Mancini pede isso pra gente também, nós estamos se acostumando a isso. Só que agora no começo é um time mais aguerrido, né? Um time mais marcador, um time mais agressivo. E a gente tenta se adaptar o mais rápido possível aos jogadores que vêm, né? Essa parte tática você olha, estuda, bate bola com o treinador?
A gente conversa bastante, o grupo conversa bastante. O Mancini, antes de treinamento, assim, depois de jogos, ele conversa bastante o que a gente prefere fazer, como é que a gente prefere jogar, como que todos preferem jogar dentro de campo, né? Porque a gente posta sempre numa sintonia muito boa dentro de campo. Isso é legal, né? Essa relação treinador, ouvir falar, Wellington, como é que você rende melhor? Ô, Vitorino, seu posicionamento. Esse bate-bola é importante, porque é aquele treinador que fala, não, é isso e isso e acabou, e ninguém muda o treinador. É bom porque na função que eu tô jogando hoje, ele perguntou pra mim se eu queria jogar assim também, não é só me jogar ali na ponta e falar assim, ó, vai jogar assim, marcando e atacando. Ele perguntou pra mim, ele conversa com todo mundo, se eu quero fazer essa função, se eu gosto disso, porque não é ele colocar eu ali e eu não querer fazer a função, e não vou render, se eu não quiser fazer aquilo ali, eu não vou render. Agora, quem que agradece mais quando acaba o jogo? Vocês, a Montijo, por tudo que ele faz no jogo, ou ele por você segurarem todo mundo para ele escapar ali e ajudar na marcação? Quem que agradece mais? Não, todo mundo agradece, né? A gente agradece a ele pela função que ele vem fazendo, pelos passes que ele vem dando pra gente fazer os gols, né? Ele agradece a gente também porque a gente marca muito, a gente ajuda bastante ele também. A gente volta muito na marcação por ele também, porque sabe que é um jogador diferenciado, né? Que a hora que pegar a bola, a gente por ter força, eu e o Alisson por ter força de marcar e chegar na frente, a gente sabe que a hora que a bola chegar no pé dele, a gente vai ter condição de fazer o gol. Por isso que a gente corre, entre aspas, por ele, para que ele possa ter condição de botar a gente na cara do gol. Agora, vocês correm por ele, mas também vocês ficam observando mesmo. Porque eu acho que quando a gente fica muito focado no que ele está fazendo, né? Pela condição técnica e, às vezes, a jogada muito brilhante que ele faz, né? Quando vocês estão dentro de campo e veem aquilo, você fala assim, gente, dá essa sensação também? Fala, gente, olha como é que foi, né? Eu, na realidade, quando ele tá fazendo essa jogada, vai sair alguma coisa. Então já vou logo pro rebote. Eu já vou esperando alguma coisinha. Sempre que ele faz uma jogada, dribla 1, 2 e aí vai abrir espaço pra gente. Quando ele faz uma jogada brilhante, vai sempre abrir espaço pra gente. Então a gente espera. Eu já procuro estar sempre bem posicionado pra hora que ele vê a gente, ele botar a gente na cara do gol. Agora, tem uma pessoa que não te agradece, não. Pelo contrário, tá te secando. Tem um jogador do Atlético, o André, ele dá um recado para você. Porque essa briga que vocês dois estão pela artilharia do Mineiro e acredito que é uma meta, um objetivo seu. Mas olha o recado, tem agradecimento não. Olha aqui com a gente, aqui o que foi falado para você. Secando ou não tá secando? Tá, o eu André. fiquei sabendo que ele tá secando ele. Falou Você ficou sabendo, né, mesmo? Ele falou na entrevista aí que tá secando, né? É? Então daqui a pouquinho a gente Dá uma vai secada confirmar nele com também de ele. lá, que aí fica tudo igual. Já tô secando faz tempo. Ele que André. não sabe. Obrigadão, tá tudo Tem essa história mesmo, o jogador secar o outro, você seca o André e o André de lá te secando? Tem. Isso aí isso é válido na realidade, até Qual que porque é a sua técnica para secar? eu, na realidade, não vejo o jogo do Atlético, na realidade. Ou porque eu tô jogando, ou porque eu tô concentrado, mas acabo não vendo muitos jogos do Atlético. Eu, como tava falando antes, eu vejo... Tem um amigo meu, tem 2 vizinhos meus que são atleticanos doentes, mas são atleticanos doentes que me infernizam a semana toda quando o Atlético ganha. E eles ficam mandando mensagem, né? Quando o Atlético tá jogando, eles ficam me zoando, ficam brincando. Quando o Atlético faz gol, ele bica ele, galo. Os dois ficam me zoando, me mandando mensagem, mas eles torcem bastante por mim, eu sei disso. Eles até brincam comigo falando que torce para que eu seja artilheiro, né? Que eu seja artilheiro e o Atlético seja campeão. Eu falo assim, ó... E eu fico brincando que eu quero ser os dois. Eu fico, não, vou ser os dois, campeão e artilheiro. Artilheiro pode, campeão não, né? E aí sempre que o André faz gol, os dois mandam mensagem, né? E quando não faz também ele manda mensagem, ó... Ele não fez gol não, vai pra cima dele. São bem bacanas, os dois são bem amigos. Agora, isso é bacana da gente mostrar também, né, Wellington? Diante de uma realidade que a gente vive, que às vezes nessa rivalidade, né? A gente sempre brinca que na Europa eles são mais adversários, né? Você pode dar uma exceção ali pro Barcelona e pro Real, que algumas situações criam, né? Um clima que é maior, mas na maioria das vezes eles são adversários e não rivais, como a gente vê aqui, de uma forma tão forte, né? Qualquer coisinha na semana do clássico, qualquer coisinha pega diferente. E é legal a gente ver que o André também, ele contou que ele não vê seus jogos também, que ele seca. Eu não sei como é que seca, né? Como é que ele se seca, né? Telepatia, não sabe nem o que está acontecendo, né? Não está nem vendo, porque quando você está vendo o jogo, você pode ficar assim, Então, eu acho que é legal a gente mostrar que tem essa história, mas é tudo uma grande brincadeira, né? Você buscando seu espaço, ele buscando dele. Acho que a torcida tem que entender isso, né? Não, o torcedor... A grande maioria dos torcedores entendem isso. Tem muito torcedor que me encontra na rua atleticano que me pedem autógrafo, que pede para que eu vá jogar no Atlético, isso é muito engraçado. Muitos torcedores brincam comigo na rua. Fica bem lá com o André, o Guilherme, tem muitos torcedores brincam comigo para que eu vá para o Atlético um dia, mas eu até brinco com eles. Não, hoje em dia não. Hoje em dia, até porque eu tenho uma história muito grande pelo Cruzeiro, né? Todo mundo sabe que o carinho que eu tenho pelo Cruzeiro e pela torcida do Cruzeiro, então acho que não caberia eu ir pro Atlético e jogar no Atlético, né? Todo mundo sabe disso. Mas é um carinho que eu tenho pelo torcedor, todo mundo que me encontra na rua pede autógrafo, tira foto comigo. E eu acho que o mais importante é saber torcer, saber que nós jogadores temos amizade um com o outro.
Todo mundo sabe disso, que todos nós somos amigos, então não tem o porquê dar rivalidade. Lógico que vai ter rivalidade dentro de campo, para ganhar, todo mundo quer ganhar, o torcedor sabe da rivalidade, mas tem que saber também que todos nós somos amigos e a gente está defendendo o nosso ponto de cada dia só. Manda um recado ali para o André, do mesmo modo que ele mandou para você, para os seus amigos, fala o nome deles, dá aí o recado, se você vai ser só artilheiro, se vai ser campeão, se não vai, e diz para o André, vai secar o André ou não vai? Não, secar, ele já sabe que estou secando ele, já dei entrevista falando isso. Eu espero que eu consiga ser campeão e artilheiro também, e vou zoar muito o Breno e o Wander, que eles pegam no meu pé todo dia, esses dois. Eu vou zoar muito, são meus vizinhos os dois, eu pego muito no pé dos dois também. Quando eu ganho do Atlético, eu faço questão de passar. Você vai na casa dos caras? Vou, bato na porta. Teve um dia que eu cheguei, o Wander ele é um pouco maior, né? Tem 1,90 m. Meu Deus, e dá pra encarar essa história? O dia que eu cheguei, eu tinha ganhado de 6-1. Nossa, teve Você coragem. fez raiva dele? Né? Ele pegou pelo pescoço, queria me dar cocão. Queria me bater ainda. Falou, quem mandou fazer isso? Mas é bacana, são bem amigos, né? A gente convive praticamente diariamente, nossa família, todo mundo junto, né? E um abraço pros dois também, o Wander e o Breno. Bacana, é legal a gente mostrar todo esse lado também, e o Olé pelo Mundo tem essa função, a gente está mostrando esses bastidores para que o torcedor, para todo mundo fique sabendo que não é só esse dia a dia, né, do que a gente vê nas coletivas, do que vocês passam, mas que existe ali um ser humano, né, que vive essa história, que tem amigo, que tem vizinhas, que tem o André lá do outro lado secando também. E agradecer muito por você ter participado com a gente. Valeu, Obrigada obrigado. mesmo. Um prazer. Obrigada. Wellington, obrigado, Valeu, todo sucesso obrigado. aí pra você, tá? Valeu, obrigado. Valeu Bacana, mesmo. então vamos lá, vamos girar com o Olé pelo Mundo? Vamos ver. Olé pelo Mundo, com Dimar Oliveira e Júnior Brasil. Este eu recomendo. Gente, todo brasileiro aí, ó, todo sábado, 10 da manhã, para vocês assistir Olé pelo Mundo. Júnior Brasil, adorei o Olé pelo Mundo de hoje, porque assim, bacana a gente estar recebendo os goleadores, né? A galera que está na briga pela artilharia do Mineiro. É muito legal, eles que fazem o momento maior do futebol, os gols, e estão vivendo uma disputa saudável, tanto o André quanto o Wellington Paulista. Mas tem muita gente nessa briga. Enquanto isso, Gilmar, nós vamos caminhar por um dos pontos turísticos que as pessoas mais gostam de visitar em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade. E essa história é a história do Olé. Tem uma caminhada longa e bacana pela frente. É bacana, mas nessa caminhada aí que a gente está falando de Campeonato Mineiro, ainda tem muita gente nessa briga da artilharia, ainda tem muito campeonato. Quem mais pode entrar aí, João? Um jogador que você gosta, eu também gosto muito, é o Walter do Cruzeiro, um jogador de muita força, deu uma entrevista pra gente, uma história muito bacana, um jogador que tem técnica, é rompedor, ele pode fazer a diferença. Hoje ele já é o 12º jogador titular do Cruzeiro. A gente não pode esquecer o Anselmo Ramon, é um garoto que tem estrela, pelo lado do Atlético tem o Guilherme. Cresceu muito nas últimas partidas, servido aos companheiros, chutado a gol, feito gols. E tem mais um que eu sei que você também gosta. É um jogador americano. Quem que é esse, Demara? Fábio Júnior, que no meio da semana perdeu um gol incrível contra o Turquia de cabeça, né? E acho que o América também no meio da semana acabou deixando um pouquinho a gente preocupado com essa sequência do América, né? Óbvio que ele estava diante de uma equipe que é o Tupi, que também está brigando por uma classificação, que teve uma recuperação bacana nesse campeonato, mas a gente esperava mais do América, né? Esperava. Para mim o América no meio da semana foi uma decepção. A equipe não consegue se encontrar no momento decisivo, perto das semifinais e com a Copa do Brasil batendo a porta. Em contrapartida, o Tupi do Moacir Júnior consertou a casa, está brigando, tem um Vila que a gente não pode esquecer, mas infelizmente nesse campeonato a diferença das equipes da capital para as equipes do interior ficou muito grande. Isso tirou um pouco o brilho, a distância, jogos em 7 Lagoas, e essa diferença eu acredito que afastou muito o torcedor do campo, Dimara. E fica sempre a expectativa de findar, né, essa história de Arena do Jacaré, né, do pessoal tá voltando mesmo a jogar no Independência, a Belo Horizonte, para melhorar até a renda, porque no meio de semana foi horroroso. Mas você sabe o que vai melhorar agora? O quê? Pro nosso telespectador, Olé pelo Mundo, vai dar um presente legal. Tá vindo um presente, não falei que tava vindo? Chegou um presente bacana, viu, Dimara? Conta o que é esse presente para os seguidores. Alex, camisa do Alex, autografada, na Páscoa a gente vai estar sorteando rapidinho pra você. Seguidor do Olé pelo Mundo, @Olé pelo Mundo, é só seguir a gente. Vambora? E eu quero essa, Dimara. Vou ficar com essa só por enquanto, a galera é de vocês. A gente vai embora. Tchau. Valeu, galera. Um abraço. A gente se vê. Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco.